seja muito bem-vindo à nossa TV Serra Azul. Bem-vindo a mais um Grandes Ideias. Grandes Ideias é o nosso encontro de toda semana que busca aí as grandes ideias nos setores mais diferentes da sociedade para compartilhar, para dividir e para levar essas grandes ideias para você, meu amigo telespectador. Hoje nós, prazerosamente, pelo fato de tê-la conosco, mas sem muito prazer, encerramos uma série, que começamos há 10 programas atrás aí, falando sobre as atividades do coaching. A minha convidada de hoje, para encerrar essa série que nos propusemos a apresentar para vocês, é mais uma vez a Jailma Moraes, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação, por ter aceito o nosso convite e que vai falar conosco acerca dos profissionais que trabalham aí com o coach. Jailma, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar aí divulgando o trabalho do coaching aqui em São João da Boa Vista, na região, e o prazer de trazer vários tipos de profissionais diferentes para mostrar que esse universo é amplo e todos podem trabalhar com isso ou se beneficiar do processo. Tá, no primeiro programa da série que nós apresentamos, eu até brinquei com vocês, puxa vida, eu achava que a atividade de coaching era uma seita, ou era uma pirâmide, alguma coisa assim, né? E ficou bem esclarecido na realidade quais são as reais atividades e como é que esse profissional trabalha e se relaciona com o seu cliente, enfim, com a sua clientela de uma forma geral, né? Na sua avaliação, Jailma, foi legal? As pessoas responderam a essa nossa modesta explicação? Eu acredito que foi bem satisfatório mesmo, as pessoas comentaram bastante, até mesmo eu falo da Ju que veio aqui, todo mundo, nossa, foi a que mais teve curtidas, né? Ah, nossa, ela foi na televisão e tal, por quê? Porque viram uma pessoa com um processo que tinha de timidez e depois estava na TV. Outras pessoas também que já estão acostumadas a ir em eventos, por exemplo, a Aline, o Dr. Jorge e tal, e foram um sucesso aí também com a influência que eles exercem na cidade e também por exercerem também o coaching, né? Legal, o Dr. Jorge me convenceu a aderir à homeopatia. Bem, nós começamos lá algumas semanas atrás, começamos a falar sobre o que é coach com a Jailma, né? Enfim, aí tivemos o prazer de, nessa nossa série, conversar com gente muito bacana. Nós trouxemos aqui nos nossos programas a Ellen, lá do espaço Sou Vivaz. Ela discorreu sobre suas atividades conosco. Conversamos com a Aline Melo. Até convidei para fazer um programa aqui, Aline. Ela é uma pessoa muito bacana, né? Terapeuta e tem muitas atividades. Grande abraço para a Aline. A Heloísa, da Herbalife, também esteve conosco aqui. E, finalmente, mais recentemente, o Dr. Jorge Splessistoser. Acertei dessa vez? Ele me convenceu até a aderir à homeopatia, graças à simpatia que ele tem e à objetividade que ele tem em explicar as coisas, né? Esses são os coachings atuantes. Falamos também com a Estela, que é mestre em Reiki, e conseguimos convencer a Juliana Garbosa a se apresentar na televisão. Ela que é designer e falou assim com bastante propriedade sobre suas atividades. E um convidado bastante especial foi o mestre em psicologia, o professor Janiel, que nada mais, nada menos é o responsável pela existência da Jailma, por ser o pai da Jailma. Muito bacana. Eu fiquei assim muito lisonjeado, muito honrado em ter pessoas com esse conhecimento, né, participando desta nossa série que estamos encerrando hoje. É que de alguma forma nós conseguimos levar para as pessoas o que é esta atividade e aprender assim muito mesmo. Foi muito bacana mesmo. Bom, Jailma, vamos então para nós fazermos aí um balanço, né, do que foram os assuntos que nós apresentamos, para ver se você em casa nos dá ou pode autorizar a tirar o certificado de coach, né? Tanto nós falamos sobre isso. Jair, vamos falar um pouquinho a respeito da atividade do coach, né? Vamos começar por blocos e falar algumas coisas assim, para que as pessoas possam, mais uma vez, se familiarizar, rememorar
e guardar e eventualmente pedir para a gente repetir esses programas, que nós temos prazer em fazer isso. Tá? Se você, em sua casa, quiser que a gente repita algum dos temas, né, escreva para a gente. Esse e-mail que aparece em sua tela, ó, tá aí, ó, e a gente repete para você. Como é que a gente pode fazer para vencer os nossos obstáculos, né? Como é que isso funciona? Vamos rememorar isso daí. Vamos lá. O obstáculo, ele aparece inevitavelmente. Aliás, é o processo natural da vida. E o problema está em como nós lidamos com o obstáculo. As pessoas, elas ficam paradas ali. Eu comparo como se fosse o pé de uma montanha, ou o meio da montanha, ou o pico da montanha. Cada um está em um desses processos. A pessoa que ela está embaixo, o que acontece com ela? Ela nem sabe como ela sobe, como que ela faz para subir, as ferramentas que ela precisa para subir. Ela não sabe se ela tem forças ou não para subir. Então, ela fica ali na estabilidade, ela fica ali na zona de conforto. Ela nem ao menos se dá o prazer de tentar subir, né? E a pessoa do meio, ela até conseguiu com as forças dela um pouco, e foi muito sacrifício, e parou as forças ali. E o que acontece, eu até me encontrava antes do coaching, eu me encontrava na situação, no meio. Você chegou em um determinado lugar, não sabia se continuava ou se voltava. Por quê? Se você vai até o topo, o que eu vou encontrar lá? Como vai ser minha vida? De que forma que eu vou agir? E são muitas perguntas. Voltar para trás não dá mais. Então, novamente, zona de conforto. Então, assim, a pessoa que está no meio, eu comparo a pessoa que ela tem os sonhos, ela até se esforça, só que ela estagnou de uma determinada forma, porque ela não tem a motivação. Perfeito. E aí tem a pessoa que chegou lá no pico, e aí tem dois tipos de reações. Ou aquela que é super satisfeita por ela ter chegado lá, ou aquela que chegou lá e falou, não era isso que eu queria. E tem muitos artistas, muitas pessoas bem-sucedidas, aparentemente, chega lá e vê que realmente não era aquilo que ela queria. Então, esse processo, eu falo que ele é interessante, por quê? Porque para a pessoa curtir toda a jornada, seja embaixo, no meio ou em cima, que ela consiga realmente curtir a jornada. Porque chegar lá não é o objetivo principal. O objetivo principal é ir caminhando e trilhando, se divertindo em trilhar essa jornada. Quer dizer, para todo problema existe uma solução, então, né? Sim. Essa é a concepção, né? O principal foco, quando a gente dá uma aula ou outra ali no apoio, como mentoria, o meu principal foco é esse. Porque o problema se apresenta. Mas, geralmente, o que a gente enfoca? Só no problema. A gente não vê as soluções possíveis. Uma empresa também, ela enfrenta o quê? Crise, ela enfrenta isso, enfrenta aquilo, enfrenta problemas internos entre funcionários. Só que como resolver esse conflito? Ela não vê várias soluções, ela não vê que ela tem que sentar com eles, conversar, que a empresa é feita de pessoas, né? Dentro de uma residência. Enfim, em todos os sentidos, as pessoas elas não param para ver as soluções que tem para aquele problema. Ela só vê o problema e ele vai cada vez mais aumentando. E isso faz a pessoa ficar parada. Legal. O que você pode falar sobre a assertividade das escolhas? Então, aí quando você se conhece, quando você conhece o meio onde você está, você conhece suas habilidades, as suas competências, né? As atitudes que você precisa tomar, você vai traçar um plano. Só depois de muito planejamento, de muita... você vai pensar bem no caminho que você está trilhando, aí sim, você vai tomar a decisão e você vai agir. Se você age por impulso, você pode até agir, fala, não, eu sou uma pessoa de ação, mas isso vai ser correto? Vai trazer um fruto? Né? Então, muitas pessoas abrem empresas e faz isso, faz aquilo, e sai tomando atitude e não fez o planejamento antes, e não notou se aquilo era a habilidade dela, se era competente a personalidade dela até. Que a gente tem um teste que a gente aplica e vê como que é a personalidade dela, ver também a questão de se ela nasceu para aquilo ou não. Nasceu para aquilo. Isso se encaixa mais ou menos naquele binômio conselhos versus respostas internas? É mais ou menos isso? Muitas pessoas, elas vêm primeiro para mim ou para qualquer outro coach querendo o quê? A resposta pronta. Elas querem que a gente resolva o problema. Só que o
O ser humano, ele é o quê? Ele tem uma percepção. Então, assim, você nasceu em um lugar, você teve a criação, a religião, o meio que você viveu, as pessoas com quem conviveu, isso foi te formando. Foi formando o seu mapa, que a gente fala. Então, você tem esse mapa e você vai lendo todas as situações conforme o seu mapa, as suas crenças, que estão arraigadas aí dentro de você. O meu mapa é diferente. Eu nasci a quilômetros de distância, eu tive outro tipo de religião, outro tipo de informação, tudo. O meu mapa é diferente. A mesma situação, nós dois estamos enfrentando agora. A sua leitura e a minha leitura é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas querem conselho, só que se eu der conselho, eu vou dar do meu mapa. Não é a resposta que você precisa. As pessoas têm que se aconselhar, na verdade. Isso, aí que elas buscam. É o meu trabalho. Exatamente esse o trabalho do coach, é de estimular a vir o mapa à tona, né, à tona ali, ela olhar aquele mapa e ela registrar aquela situação de acordo com aquele mapa. Só que tem um problema, Renato. Ali, quando ela for observar, ela vai ver que o mapa dela tem algum probleminha. E aí ela precisa consertar esse mapa. Porque ele não veio perfeito, né? Então, aquela crença arraigada pode estar sendo a causadora do bloqueio dela na montanha. Bacana, tá vendo? Você que acompanhou conosco essa série está tendo aí um resumo do que foi falado durante os últimos 10 programas aqui na TV Serra Azul, no nosso Grandes Ideias. Eu estou falando hoje com a Jailma Moraes, ela é coach e mentori, né? E pratica e transmite todos esses ensinamentos para você que está aí em casa. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, encerrando aí uma série especial acerca do coaching, né? Tem os coaches, tem os coaches, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Gente, estou conversando com a mentori e coaching, a Jailma Moraes, ela é esposa do Daniel, mãe da Carolina e que mais uma vez fala aqui conosco em nosso programa, falando acerca das atividades e de como resolver alguns problemas internos que nós, cidadãos comuns, seres humanos comuns, encontramos. Eu quero fazer uma pergunta para o meu amigo telespectador. Olha, nesse contexto que eu estou falando aqui agora, em que ponto você se encontra? Sabe? Sabe como chegar lá? Como chegar lá, Jailma? Então, é feito realmente um processo aí de 12 sessões, até 12, né? Ou até mais ou menos, depende ali, geralmente eu dou alta antes. O que acontece? A pessoa, ela precisa se conhecer mesmo, Renato, não tem jeito. A gente usa o processo do autoconhecimento, a gente vai olhar se o mapa da pessoa ali, que ela faz a leitura do território, da realidade, realmente está tudo, né, preto no branco, se está tudo certo, e geralmente não está. Não é somente o coach. A gente mesmo, nós sendo coaches, cada sessão a gente vê o que precisa ser modificado em nós, né? E diz aí a ciência que o nosso consciente só tem 5%. É como se fosse um iceberg, né? 5% está à amostra. 95% está tudo coberto, precisa ser explorado. Explorado para você acabar se descobrindo e se descobrindo. Exatamente. É assim que eu entendi. Agora, existem as pessoas que não sabem como chegar lá, né? E as pessoas que não sabem onde querem chegar. Como é que você diferencia isso? Exatamente. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu pergunto, qual que é o seu objetivo de vida? Não sei. Ela não sabe, ela não entende, ela simplesmente levanta, vai trabalhar, volta, vai na missa, volta, sabe? É uma rotina. Ela não vive, ela fica num sistema, aquele sistema do relógio, sabe? E não vê a hora de chegar a sexta-feira, né? Para poder curtir a vida. Então, ela vive de sexta a domingo e os outros dias ela vegeta.
e ela não tem prazer em ir trabalhar, ela não tem prazer em nada. Ela desperta na segunda-feira, é o pior dia da vida dela. Você acredita que com a prática do coach, né, a pessoa sendo coach, né, ela estudando essa atividade, ela vai ter uma vida melhor, ela vai se autorregrar, enfim, né? E você acredita que vocês podem, de alguma forma, ajudar essas pessoas na contextualização geral? Você falou que a pessoa eventualmente vive de sexta a domingo e depois vegeta, né? E a prática que deve ser aplicada mesmo é para o geral, para você, para a sua fase de curtição e também para a fase de trabalho, para a fase séria, não é isso? E pessoas que não sabem por quê. O que você quer dizer com isso? Não sabem por quê. O que quer dizer? Aí ela não sabe a missão de vida dela. Ela não sabe por que ela está aqui, né? Por que ela nasceu, né? Então, quando você sabe qual é a sua missão de vida, o seu objetivo que é traçado diante dessa missão é prazeroso, porque você sabe que você está cada vez mais próximo de atingir o alvo. E você levanta de manhã, mesmo que aquilo seja até cansativo às vezes, mas com um prazer enorme, porque aquilo que você está desenvolvendo está trazendo um retorno grandioso para outras pessoas, para você mesma, para tudo ao seu redor. Você está contribuindo de alguma forma. E o ser humano, quando ele é altruísta, ele gera vários hormônios dentro dele. Hormônios maravilhosos que fazem ele se sentir feliz. Então, a felicidade, ela é pedacinhos desses momentos, não é? Ela não é algo assim que você vai atingir um dia. Ela é algo a ser vivido a cada dia. Então, as pessoas que entendem essa regra, que entendem como funciona até o seu próprio organismo físico, mental, espiritual, emocional, e sabe lidar com tudo isso, ela é feliz. Em regra geral, os seus, vamos chamar de pacientes, né? Os seus alunos, tal, eles saem do curso sabendo por quê, sabendo sobre si? Cada um sai num grau da montanha. Tá. Por quê? Porque não é uma receita de bolo. Alguns vão realmente pegar os ingredientes, outros vão pôr para bater a massa e outros vão pôr para cozinhar, vamos dizer assim. Tem gente que para e a gente respeita cada processo, porque a pessoa ela precisa, a gente fala pelo grau de consciência dela, ela precisa ir conforme o ritmo dela. Só que a semente já foi plantada. Né? Ela já sabe onde buscar, ela já sabe o que fazer. Tá, qual que é a diferença que existe entre não saber por quê e não saber sobre si? Que tem essa discussão com vocês também, Isso. Né? Quando ela sabe sobre si, então ela vai encontrar a resposta para os porquês. Ela fica, mas por que eu nasci? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que levantar cedo? Por quê? Porque fica com um monte de porquê na cabeça. E geralmente ela coloca, eu estou na mão de Deus. Estou na mão de Deus. Deixa que Deus resolve tudo para a terceira pessoa. E nunca a autorresponsabilidade. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. E aí é como se fosse, eu falo como se fosse um carro desgovernado descendo ali a estrada de Poços, sabe? Estou na mão de Deus. Não, peraí. O carro está ali na tua mão, você direciona, você tem a orientação dele, lógico. É Deus que orienta a gente, né? Sim, sem dúvida. Uma força superior, seja lá como a pessoa acredite, mas tem coisas que dependem de nós. E esse direcionamento, esse descobrimento do que depende de você, da sua autorresponsabilidade, é o que a gente chama a atenção, para que o coach comece a praticar dia a dia esse tipo de pensamento, de argumentos dentro dele, para que ele mude as ações e os hábitos. Isso vai levar a pessoa a deixar de não saber quais atitudes tomar, né? Daqueles passos para frente, não é isso? E aí o que acontece? Com essas perguntas dentro dela, as perguntas que mudam o mundo, mudam tudo. Né? Eu não vou chegar com algo pronto para você ou te forçar a fazer qualquer coisa. Estou entregando o ouro aqui, que essas perguntas e questionamentos são assim fantásticos. Um vídeo desse, uma entrevista dessa, a pessoa já pode mudar a vida dela. Né? Passar pelo processo melhor ainda, porque acelera mais. A finalidade que nós nos propusemos é exatamente tentar, de alguma forma, fazer as pessoas entenderem o que é esse processo
e, de certa forma, se beneficiaram com ele também. Quer dizer, E é lindo. Não estamos fazendo errado, não. Né? Não, ao contrário. Assim, falar sobre isso e deixar mais próximo da pessoa o que quer dizer o processo do coaching é deixá-la mais à vontade para ela procurar o profissional mesmo. Né? Então, ela vai saber no que ela está se enfiando, no que ela está se metendo, né? Que é realmente a busca de si mesmo e de suas próprias respostas. Tá, você fala sobre os obstáculos que são encontrados, como é que a gente transpõe isso? Então, aí quando ela se conhece, ela vai saber lidar com cada obstáculo. Quando ela se conhece, ela vai encontrar as respostas. E aí é onde que a gente entra, estimulando essas respostas. Cada um tem uma resposta. Uma não, eu falo que para cada problema sempre existe 1000 soluções. Thomas Edison dizia, né, 999 vezes ele tentou inventar a lâmpada e não conseguiu, né? Na 1000ª vez, achou. Então, vamos na do Thomas Edison. Para cada problema tem 1000 soluções. Tá, quando você fala em obstáculos, o prático do coach, o coach, ele vai saber de uma forma melhor como transpor esses obstáculos? É isso? Não, ou não, eu não tenho as respostas. Tá? A resposta está dentro da pessoa. Então, eu vou estimular que esta pessoa busque a própria resposta. Ela consiga trazer a resposta. E aí não tem dentro dela. Ela notou que não tem dentro dela. Ok, quais são as habilidades que ela precisa desenvolver para superar esses obstáculos? Entendeu? Então, o que eu preciso buscar fora que eu ainda não tenho? Quais são os meus pontos a melhorar? Então, vem nesse quesito aí e a pessoa ela vai encontrar. É tão maravilhoso que a pessoa tem um insight e a vida dela muda. Muitas pessoas têm falado assim, nossa, eu passei 20 anos me perguntando a mesma coisa. E um dia conversando aqui com você, virou. E eu tive um insight e agora eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Então, são ferramentas testadas cientificamente, que são usadas, não são assim, algo inventado, é algo que já foi testado e usado em muitas pessoas, e essas pessoas tiveram resultados. Então, quem é um coach que conhece realmente, estuda a fundo, ele vai entender de ferramentas e vai colocar essas ferramentas, a ferramenta adequada, em função daquela pessoa ali, e ela vai conseguir achar as respostas. Legal. Nós, no decorrer dessa série que nós apresentamos, nós procuramos com a sua ajuda, evidentemente que sem ela eu tenho a impressão que essa série de programas não teria, acho que nem sentido, né? Uhum. Nós conseguimos trazer aqui ao nosso programa, à nossa bancada aqui, profissionais de diversos setores, né? O que serve para desmistificar, né, aquela tese de que o coach ele seria um psicólogo e somente isso. E, na verdade, não é. Nós conversamos com um médico, conversamos com um terapeuta, conversamos com um mestre em Reiki, que, né, são pessoas que se beneficiaram com esta atividade e levam esse conhecimento, né, para as demais pessoas, no sentido de ajudá-las a ter uma qualidade de vida melhor. Seria esse o objetivo? Ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor? Quem dera todos ou fizessem o curso de coach ou participassem do processo. Por quê? Nós ocidentais, nós temos a visão separada e nós, na verdade, somos parte de um todo, né? É sistêmica a visão, em vez de ser a mecanicista, como a gente está acostumada. Então, se eu beneficio essa pessoa como coach ou ela começa a ser um coach, o que vai acontecer? Ao redor, a cidade onde ela mora, tudo vai ser beneficiado, não só ela. Né? Todos, né? Todos. Imagina uma pessoa que chegava carrancuda no trabalho, que não sabia o que queria, que saía chutando balde na rua, hoje é feliz. E aí ela não se aguenta tanto de alegria que ela quer contagiar o outro. Imagina só. Isso é bacana, né? Nossa. A qualidade de vida sua leva a melhor qualidade de vida do outro, né? Vou fazer mais um rápido intervalo, se permite? Sim. Tomar mais um cafezinho, um rápido intervalo de apoio cultural e vamos falar no próximo bloco, já é o nosso último bloco, tá? A respeito de emoções, da tal caverna. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então não saia daí que é depois do nosso intervalo. Até já.
Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje conversando com a coaching e mentor, a Jailma Moraes, encerrando aí uma série de programas que apresentamos nas últimas semanas. No bloco anterior, nós falamos a respeito de montanha, de iceberg, né? De montanha propriamente dito, porque a pessoa está lá aparecendo, está lá em cima e tal. Mas existe aquelas que estão lá embaixo, né? Na caverna. O que é isso, Jailma? Conta para mim. Exatamente. Tem pessoas no processo aí da caminhada que ela nem consegue se expor, nem tentar. Nem começou. Nem começou e ela só volta para trás. Aquela fase que você falou no começo, né? Não estava nem no sopé, nem no meio, nem no pico. Não, nem, ela está escondida. Nada. Isso que é a caverna, que vocês tratam como caverna, né? Por favor. Ela está escondida, ela é... Profissionalmente, ela aceita o pior, ela só pensa negativo. Tudo o que acontece, por exemplo, de problema, os canais que ela assiste, você vai olhando, a trajetória da vida da pessoa inteirinha, ela vai no -1 para baixo. Por quê? Só assiste programa policial? Só coisa, né, que leva ela para a gente fala assim, um estado de negatividade. E ela não consegue nem enxergar a luz. Essas que são as emoções negativas? São as emoções negativas. Então, assim, ela não consegue nem sair da caverna. Então, o objetivo com essa pessoa é fazer ela ver a luz. É ela vir para fora, para o pé da montanha, pelo menos. É ela enxergar que ela tem jeito, que dá para ela recomeçar. Por exemplo, uma pessoa ficou desempregada. Ela não vai ter motivação. Ela está ali, triste, desanimada. Aliás, eu até atendo muito desempregado, muito. Eu não cobro desempregado, não. Porque eu sei que é uma fase difícil. Depois eu falo, mas depois você trabalha para mim, né? Começa a divulgar meu trabalho. E assim, ela não tem perspectiva, não tem gente para dar a mão para ela. Ela só vê coisa ruim, né? Aquela mente vazia que fica ali. E ela não tem ânimo nem para entregar um currículo, por exemplo. E ela... Bom, se ela foi rejeitada, como é que o ser humano lida com a rejeição, com a tristeza? Então, quando o pensamento é muito negativo e aí começa, como se fosse a vitrola, lembra da vitrola, né? Sim. Toca só aquela música, o dia inteiro. Como que ela vai produzir algo positivo? Não tem jeito. E aí o que acontece? A gente vai trocar o disco, né? O pessoal aí de 2000 para cá não vai entender o que a gente está falando. Não sabe nem o que é vitrola, nem o que é, né? LP ou compacto. Você está falando de quê? LP, né? Então, assim, por quê? Quando você não tem, não faz a liderança dos seus próprios pensamentos, né? A gestão dos seus pensamentos, você deixa ele virar sentimento. Isso é a diferença entre emoção negativa e pensamento negativo. Porque tem que gerenciar o pensamento também, né? Enquanto está no pensamento, beleza, porque o que acontece? O pensamento, você pode trocar de pensamento, estação de rádio, né? Você vai lá e troca. Muda. Muda. Mas quando desce para o sentimento, aí ele vai precisar de mais do que um coach, né? Vai precisar de um acompanhamento profissional. Por quê? O emocional, ele é um passo para a ação. Quando você já está sentindo que tudo acabou, terminou e que não dá, realmente você vai logo agir, porque a pessoa já passou da fase do pensamento. Então, quando está ainda no pensamento, a gente pode só trocar o disco, começar com novos pensamentos, mostrar uma nova realidade, a pessoa vai levantando, vai animando, e aquele sentimento de esperança, de fé, de coragem, de forças, vai dando nela, mesmo que a situação não esteja mostrando que aquilo vai mudar, ela tem a fé, ela vai gerando aquilo dentro dela. Então, aí a gente consegue tirar aquela pessoa da caverna ainda, né, quando está no pensamento. E depois as pessoas com ações derrotistas, e aí ela precisa realmente de um acompanhamento. Então, dá para saber em que estágio a pessoa está dentro da caverna e que tipo de processo que ela pode participar. Isso que é falta de conexão ou não? Exatamente. Quando você é estimulado a ter uma conexão com Deus, o Criador, algo superior, o que acontece? Você se renova, você se energiza, não é verdade? E você começa a sentir novamente aquela força vindo dentro de você. Por mais que estejam dizendo, tá sem emprego na cidade, tá sem isso, não tem cliente, não importa. Isso não existe. Por dentro você está tão motivado que você começa a gerar algo novo. É o tempo de inovar, é o tempo de fazer diferente, de se destacar. Enquanto um chora, o outro vende lenço. Não é assim? É nessa hora que a pessoa super conectada,
ela vai emergir, né? Ela vai sair da caverna. O que são e como podem ser tratadas, nesse nosso contexto aqui, as tais doenças psicossomáticas? Então, aí quando vem para o sentimento, primeira coisa, o sinal de alerta é o corpo, né? Eu passei um período na minha vida, antes de conhecer o coaching, que foi pressão alta, né? Aí dor de cabeça, vai bastante coisa, né? Sempre a pessoa nunca está bem, né? Vai olhar lá, olha no exame, não tem nada. Não tem nada. Olha no exame, não tem nada. Então, esse tipo de doenças são psicossomáticas. Elas são geradas por um sentimento de incerteza, de insegurança, de tristeza. Tudo isso vai somando e dentro do físico da pessoa, ela está gerando hormônios ali. Aliás, ela não está gerando os hormônios adequados para a felicidade, né? Dentro dela está gerando ao contrário. Então, ela não tem perspectiva, é química. Então, assim, o sentimento vira química no corpo, né? O pensamento, ele pode ser mudado, mas o sentimento precisa ser tratado. Então, por exemplo, além do coach, eu também faço terapias alternativas, né? Então, hoje eu conheço florais, eu receito florais. Eu faço reiki também, né? Que a Estela tinha falado, né? Eu formei com a Estela, fiz até o nível 3, que me ajudou muito no emocional, né? Foi energizando todo o corpo, além das orações, meditações e muito mais. Então, quer dizer, é um conjunto, né? De tudo que você vai ali indicando para a pessoa fontes alternativas, né? A gente fala que ela, assim, se ela ficar só buscando remédio ou se ela ficar buscando só algo pronto, ela nunca vai crescer dentro. Ela, logicamente, ela tem que passar para o profissional, se for receitado remédio, tomar. Claro, sem dúvida. Mas, e além disso? E a essência, da onde está vindo isso? Do pensamento, do sentimento. Você que está acompanhando o nosso programa em sua casa, pode se valer dessas grandes ideias da Jailma, né? E melhorar a sua vida. Jailma, ser ou ter? Eis a questão. Eis a questão. Né? Muita gente procura ter, né? Ela procura ter porque o ego, ele vai querer ter cada vez mais. Ele vai querer ter. Só que é o seguinte, vamos lá. Você tem algo, acontece qualquer coisa, um desastre, sei lá, vira a bolsa de valor, perde tudo. E aí, se você perde tudo que é externo e você não procurou ser primeiro, como é que você fica? Zerado. Você começa tudo de novo. Já a pessoa que procura ser primeiro, ela procura conhecimento, isso nunca, mas nunca vai sair de dentro dela. Não tem plano Collor que derrube. Não tem nada. Pessoa. Então, assim, não importa o que aconteça. Não tá dando para isso, vou fazer aquilo. Não tá dando para aquilo, estou fazendo aquilo outro. Né? Porque dentro dela, ela mudou. Dentro dela, ela se superou. Ela é alguém, assim, que está fervilhando por dentro. E ela sabe o que ela tem que fazer. Ela tem as respostas ali dentro. Então, logicamente, nós precisamos vencer na vida. Ter as coisas é resultado da nossa busca do ser. Fazer só uma brincadeirinha a respeito desse assunto que eu disse agora de pouco, né? Do plano Collor. Atualmente a gente não tem que temer isso, né? Não precisa temer isso. Jailma, o que traz felicidade? O que traz realização? Então, aí a pessoa, cada um tem um tipo de realização. Cada um depende dos seus próprios valores. Por exemplo, tem pessoas que ela valoriza, em primeiro lugar, vamos supor, a família. E em último lugar ali, realização financeira. Tem outros não, que realizam o financeiro primeiro e a família depois. Aí o que acontece? A diferença de felicidade para um e para outro é muito grande. Então, se ela tem a família reunida aos domingos, ela é a pessoa mais feliz da vida, para a pessoa número 1. A outra, se ela tem tudo que ela pode dar para aquela família, ela está feliz. Então, São formas, né? Compreender realmente como é o outro, como é a felicidade do outro. O que você pode falar sobre foco? É uma palavra muito em moda hoje, né? Foca nisso, foca em mim. Foco, persistência é uma coisa que vocês também procuram transmitir, né? Exatamente. Quando você sabe a sua missão, nada te tira do foco. Enquanto você não sabe a sua missão, você não tem como ter foco. Por quê? Você não sabe para onde você vai. Você não sabe qual é o teu objetivo, você não sabe nada. Então você faz uma coisa, porque está na moda. Ou abriu franquia nova de tal coisa, você vai e faz.
vou para aquele outro lugar. E fica assim, sabe? Maria vai com as outras. Nunca você consegue focar naquilo que realmente você precisa fazer, que é a sua missão. Ou você não tem objetivo, você não tem plano. Então você vai conforme a maré, né? A maré tá brava, você vai... A maré tá mansa, você vai tocando a vida. Você já conversa com todo mundo, 90% das pessoas é assim, como você tá? Ah, tá indo, né? Vou levando. Tocando o barco. E nunca você conversa com uma pessoa assim, poxa, que te dá aquele ânimo, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando, a pessoa tá lá firme. Não, essa tempestade vai passar. Eu sei onde eu quero chegar. E esse foco, ele só aparece, só está presente na vida da pessoa que realmente conhece, começa lá atrás. Legal. Rapidamente, usando a sua sabedoria, então vamos falar sobre energia para passarmos depois para a fase final do nosso programa, que está chegando no finalzinho. Energia. Bom, você sabe sua missão, você sabe seu foco, agora você precisa pôr energia. A energia é nada mais do que a sua ação, né? É se pôr em prontidão para a ação. Então, a pessoa às vezes sabe de tudo isso, mas ela nunca põe em prática. E a energia, a gente busca energia no alimento, a gente busca energia espiritual, a gente sempre está buscando energia, não é? Só que a pessoa, ela tem um desequilíbrio. Ou ela busca uma coisa, ou ela busca mais a outra, e ela nunca busca aquilo de uma forma geral, sistêmica, holística. E quando ela busca de uma forma holística, aí sim, aí ela consegue ter energia suficiente, aconteça o que aconteça, para superar qualquer obstáculo, para sair da caverna, para subir a montanha, para o que você quiser. Para encerrarmos, Jailma, quanto vale a realização do seu sonho? Para ver, né? Muita gente vai falar, eu não vou fazer um processo de coach por causa do valor, por causa disso, por causa daquilo. Ela nem se dá o trabalho de perguntar quanto custa. De perguntar, né? E realmente entender quanto que eu pagaria por meu sonho. Eu daria minha vida para realizar o meu sonho, né? Muita gente fica sem realizar o sonho porque ela não quer pagar o preço, né? E o preço realmente existe. Ela tem que sair do lugar. Ela tem que pagar o preço de levantar e ir até o telefone. Ela tem que pagar o preço de deixar os antigos hábitos. Ela tem que pagar o preço de começar uma vida nova. E para você começar a plantar, é suor, né? Você vai lá, você vai preparar a terra, pôr a semente, você tem que regar. E esse processo, nem todo mundo está a fim de encarar, não. Né? E realmente, pagar o preço não é só no sentido de pagar uma sessão de coach, não. É pagar o preço de mudar. É o preço da mudança, né? De mudar. E não é uma mágica, não é um pulo, é um processo. E esse processo, ele leva o tempo que seja necessário para ele acontecer, ele deve acontecer. Porque aí sim a pessoa alcança a felicidade diária. Bacana. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e ao final dessa série que nós nos dispusemos a falar sobre o coaching. Tá? Eu espero que tenhamos sido esclarecedores, né, no que diz respeito a esta atividade tão propalada e tão comentada nos dias de hoje e de uma necessidade, eu refuto, premente, né, para as pessoas, de uma forma geral, para superarem esses obstáculos que a vida hoje, com esse caos político, com esse caos financeiro, nos proporciona. Os contatos da Jailma, que se você quiser saber mais sobre isso, estão aparecendo na sua tela, tá? Tá aí o nome, o telefone, o e-mail, está aparecendo aí, e você pode entrar em contato com ela ou conosco, que nós encaminharemos aí a sua dúvida, a sua pergunta. Mais uma vez, Jailma, muito obrigado por ter participado, ter trazido conhecimento e essa gente muito bacana que conosco esteve ao longo dessa série. Muito obrigado, viu? Prazer representar aí a comunidade e o nosso trabalho também e deixar um abraço para o pessoal que nos aturou esses dias todos aí. E foi um prazer trazer assuntos que mudam a vida das pessoas, isso já me realiza. E para nós também foi legal porque traz conteúdo e nos ajuda a transmitir, a divulgar, a fomentar grandes ideias, que volta de forma inédita na próxima semana. Até lá, pessoal!